Olá pessoal, vamos fazer então a nossa segunda videoaula sobre o KiCad. Nessa aula é uma aula muito importante que damos continuidade à aula anterior. Na aula anterior ensinamos a instalar o software KiCad e agora vamos mostrar para vocês como vamos iniciar o nosso projeto, tá? O nosso projeto ele vai partir da seguinte premissa: a gente vai fazer um amplificador de áudio e esse amplificador de áudio vai utilizar um componente chamado LM358. O LM358 é um componente, é um amplificador operacional que tem características que pode ser trabalhado e utilizado ele como um amplificador de pré-amplificador de microfone, algo que você queira estar utilizando para fazer às vezes até um circuito de ganho, que não necessariamente você vai estar utilizando com um áudio, né, uma voz. Você pode estar amplificando apenas um áudio normal. Eles podem gerar uma frequência de 1 kHz, 2 kHz e quer que esse sinal seja amplificado, né? Então vamos mostrar aqui o que a gente vai começar. Vamos conhecer primeiro o LM358. É um componente muito barato, tá? Encontra no mercado aí, ó, por R$1. Acho até por menos, dependendo do local. E a gente vai botar assim, LM358 datasheet. O que é o datasheet? É o, vamos dizer assim, o manual do componente eletrônico, né? Então eu gosto de abrir sempre dos sites de confiança. Por exemplo, TI é um fabricante, então vamos abrir aqui. Vamos estar analisando, né? Esse componente aqui, ele tem desde o 158 até o 358. Então a gente vai conhecer um pouquinho o componente, as características dele. Então ele é um amplificador operacional duplo, ok? Então ele tem um amplificador operacional lá de cá e mais um do outro lado. Diferente do 741, né? O famoso 741 é uma pop, que ele só tem apenas um. Esse daqui ele tem dos dois lados, né? Vamos ver aqui a questão de características desse componente. Vamos fazer uma verificação aqui na parte de baixo dele. Vamos descer um pouco mais. Então aqui ele pode até estar trabalhando com uma tensão do 358 de 32 volts aqui, uma tensão diferencial também de 32 volts. Então a gente poderia aqui trabalhar tranquilamente com o transformador aí, fazer uma fonte de 12 mais 12, né? Sem problema, mais 12 menos 12, e estar trabalhando aí ainda dentro da margem dos 32 está sobrando. Então aqui na parte de baixo do datasheet, por isso que eu gosto de pegar sempre um site confiável e completo, a gente começa a ter algumas aplicações, cálculos dele, né? Então temos aqui de ganho, uma ligação para ganho, uma ligação para questão de fundamentação. Ele pode fazer um driver de LED. Aqui já tem um circuito, né, para fazer um gerador de pulso, ok? Osciladores. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui uma parte de detecção de pico. Bem bacana a maioria dos amplificadores operacionais são muito bons para fazer vários projetinhos diferentes, né? A gente tem, por exemplo, aqui um circuito muito parecido que a gente vai montar, vai lembrar muito esse circuito, tá? Só que ele é um filtro ativo, né? É uma passa-banda, nesse caso aqui, ok? E a gente vai continuando, você tem vários exemplos aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes em todos eles, só vou mostrar para você que você às vezes quer montar algum circuito. Tem aqui exemplos dele, tá? Tem a parte de circuito de instrumentação e aqui na parte final que eu gosto de mostrar. Muitas vezes você acha um componente em SMD. Esse aqui não é um caso, com um componente até grande para visualizar, mas você às vezes encontra uma identificação, por exemplo, está escrito uma marcação do componente. Por exemplo, aqui, ó, se achar uma marcação escrito A09, ele vai ser um LM2904, né? E ele diz até o tipo de package dele, né? O encapsulamento. Se a gente pesquisar, por exemplo, esse encapsulamento, a gente só colocar assim, ó, vai aparecer, ó, ele é o famoso solda BGA que alguns falam, né? Então tá aqui, ó, é o formato dele. Vou mostrar um exemplo bacana aqui, ó, de vários tipos de encapsulamento. Então achou essa descrição em cima do componente, você vai ligar. Depois eu até posso futuramente estar mostrando o site que você digita essa marcação e ele aparece para você, fica mais fácil para estar trabalhando, né? Então vamos voltar aqui. Na última aula a gente salvou também o projeto, amplificador de áudio. Eu vou clicar aqui no amplificador de áudio, no projeto, ele já vai abrir aqui para mim tanto a parte de esquemático como de PCB. PCB, se vocês lembram, na última aula a gente colocou
apenas 2 resistores aqui, né? Se você fez até essa parte não tem problema, vai ficar assim. E tem a parte de esquemático, né, dele, que também tem esses mesmos 2 resistores, né? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou deletar e vou iniciar do zero, ok? O que a gente vai estar fazendo agora nesse primeiro momento? A gente vai pegar alguns componentes e vamos deixar esses componentes para estar trabalhando. Eu gosto de fazer dessa maneira. É a maneira mais rápida? É a maneira ideal? Talvez não seja, mas é a maneira que eu consigo lidar melhor com o software, né? Então ele já carregou a biblioteca. Às vezes pode acontecer, como eu falei, parecer que o programa não está respondendo, não, mas é a primeira vez que ele vai carregar dessa nova versão que está do KiCad, está acontecendo isso. E depende também do computador. Meu computador está um pouco carregado, confesso para vocês, então talvez demore um pouquinho. Ó, acabou de carregar enquanto eu estava falando. Então eu vou botar alguns componentes que eu vou estar utilizando, tá? Nesse circuito que a gente vai estar montando de amplificador de áudio, tá? Com o LM358, a gente vai montar ele, a primeira parte esquemática, depois a PCB, e depois a gente vai estar realizando o procedimento de fabricação de placa eletrônica de forma caseira, ok? E aí vamos ver como é que fica o resultado disso no final. A gente só vai saber, então, qualquer erro que a gente cometa agora, aqui nesse momento, esse erro vai estar refletindo lá na frente da montagem da placa eletrônica, tá? Mas não tem problema, é isso que é o bacana. Porque aí futuramente a gente pode dar uma continuidade no vídeo, justamente corrigindo os problemas que apresentaram lá na frente, e tá melhorando, ou fazendo outras versões de placa. Então vamos lá. Eu vou estar fazendo aqui o seguinte, o capacitor, eu vou digitar CAP no primeiro momento. Se tu digita CAP no primeiro momento, ele vai sempre aparecer uns, por exemplo assim, ó, polarizado, um polarizado pequeno, de device, né? Então a gente vai pegar primeiro o pequeno. Só o fato de eu clicar, de soltar o componente e eu clicar fora, ele abre essa janela novamente, enquanto tiver selecionado a ferramenta aqui no canto, ok? Então vamos lá, vou digitar CAP novamente. Vou em Device e vou ver se tem um outro pequeno. Deixa eu só ver esse cara aqui, que é o não polarizado. Então aqui temos aqui já 2 simbologias interessantes. Tá? Esse simbologia aqui representa, a gente utiliza para representar capacitores eletrolíticos, ok? E esse aqui, capacitores cerâmicos ou que não sejam polarizados, ok? Então, um exemplo para quem não sabe, se eu digitar assim, ó, capacitor eletrolítico, então esse é um capacitor eletrolítico, ok? Se eu botar aqui um capacitor cerâmico, vai aparecer o de disco. Geralmente aparece aqui o de disco, tem esses outros modelos um pouquinho diferentes, tem os SMD, entendeu? Tem vários modelos de capacitores. E no caso, esse capacitor que está aqui será representado por essa simbologia. Já esse capacitor que tem aqui na eletrolítico, que tem polaridade, tem uma faixinha até indicando o negativo do capacitor, será representado por esse componente, ok? Então como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse componente que está aqui, vou deixar aqui e vou pegar mais alguns. Eu vou pegar também o resistor. O resistor eu gosto do ROS também, tá? Esse formato de resistor, vou deixar ele aqui. Pode usar o quadrado também, por exemplo, se botar resistor, vai aparecer um outro modelo. Ó, é um modelo fechadinho, tá? Mas eu gosto do formato como se fosse uma resistência. Por exemplo, aqui eu já vou pegar até o trimmer, que a gente vai ter um trimmer pequeno. Vou deixar ele aqui também, para esse caso a gente precise. E eu vou ver também se ele tem o LM358, tá? Se ele não tiver o LM358, não tem problema, a gente usa um outro modelo, mas ele tem. E agora você vai perceber algo muito interessante aqui no software, até vou abrir um pouco mais. Porque ó, dentro do LM358, ele tem o A, o B e o C. Por que isso? Se vocês lembram, lá no datasheet, a gente voltar aqui na parte superior aqui do nosso datasheet, temos aqui a seguinte situação. Temos um amplificador operacional chamado A, ele até está escrito no próprio datasheet, o outro amplificador chamado B, tem aqui ó, saída B, inversora B, não inversora B, não inversora A, inversora A e saída do A, beleza? E tem aqui as alimentações que são idênticas para os dois, pino 8 e pino 4, certo? Então se a gente olhar aqui, ó, pino C, 8 e 4 que são as alimentações. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo aqui.
referente a esse amplificador operacional. Vou pegar o lado B, vou pegar também o lado A. Isso que é o bacana, certo? O que a gente pode fazer, por exemplo, dependendo do circuito como você está montando ou não, a gente pode fazer algumas modificações dentro do componente. Posso clicar aqui, ó, 2 vezes no componente e mexer aqui, por exemplo. Ó, ele não tem um footprint, eu posso estar adicionando a unidade, se ele é espelhado, se não é espelhado, mostrar os nomes do pinos ou não, eu posso tirar, mostrar os números do pinos ou não, posso tirar se já está muito, vamos dizer assim, muito poluído, entendeu? E aqui tem a parte de entrada e saída dele, tudo configurado, a gente pode mexer, mas eu não recomendo que mexa se não está avançado ainda, tá? Dificilmente a gente mexe, para falar bem a verdade. Colocamos aqui eles. Além de capacitor e resistor que a gente colocou aqui, a gente pode colocar, por exemplo, uns bornes, né? O que seriam os bornes? A gente falou de alimentação, correto? Então a gente precisa colocar aqui agora o seguinte: onde eu vou conectar 2 fios para ter alimentação? Onde eu vou conectar 2 fios para entrar o meu áudio do microfone ou do algo que está enviando alguma forma de áudio ou um sinal, uma onda quadrada, não importa o que a gente queira amplificar, ok? Um ruído branco, talvez a gente queira amplificar. Então vamos pegar colocar então alguns bornes. Vai ser um borne para alimentação, um borne para entrada e um borne para saída dessa informação. Então vamos lá. Clicando aqui novamente, eu vou colocar aqui de connector. Eu vou usar um modelinho de 2 entradas. Vou entrar no modelinho de 2 entradas. Vou usar esse modelo fêmea que tem aqui. Depois a gente vai estar configurando e vou deixar ele aqui no canto, ok? Eu gosto de começar de uma forma. Eu puxo todos os componentes, seleciono, clico fora, seleciono todos eles, aperto a tecla M. M é de mover, ó, ele grudou os componentes. Coloco aqui na parte superior aqui dentro. Deixo assim. Por enquanto vai ficar feio, mas não tem problema. Os amplificadores do profissional, a gente vai estar trabalhando muito com eles. Então a gente vai jogar aqui no meio da tela. E aqui tem a parte de alimentação deles, que é a parte mais importante, né? Acho que ninguém discorda disso. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou pegar aqui nessa parte, esse primeiro conector, e eu vou editar o nome dele, eu vou colocar como VCC, né? Vamos chamar de VCC, ou se alguém quiser botar alimentação, né? Mas eu vou colocar apenas VCC, okay? Que eu já sei que é alimentação. O que a gente precisa nessa alimentação? A gente vai vir com um fiozinho, vai engatar o positivo e o negativo, certo? E o negativo. Pensa comigo, a gente pode fazer 2 formas do negativo. A gente pode clicar aqui, ó, aqui em cima, puxar um fio, ó, e ligar até lá. Acabamos de ligar a nossa trilha. Ou podemos utilizar a função W no teclado. Só o fato de você apertar W, ele começa em qualquer ponto a puxar uma trilha. Uma via, tanto faz. Eu vou apertar W aqui em cima do componente, por exemplo, eu vou trazer ele para cá. Já interligou, beleza? Só que essa parte de baixo aqui, que é o negativo, a gente pode estar, como é que eu vou dizer assim para vocês, facilitando a visualização depois do circuito final, para não ficar aquele diagrama poluído, né? Então o que a gente faz? Tem aqui a ferramenta lá de cá, que é o GND, a gente clica sobre ele. Tem aqui a parte de Power, né? Temos aqui a tensão e alimentação, e eu pretendo utilizar um 12 volts, certo? Mas a gente quer o GND por enquanto. Então temos aqui o simbologia de GND, ground, que alguns falam, né? Vou estar colocando ele aqui e vou ligar nesse ponto. Eu vou passar sobre o componente, ó, sobre o componente, tá? Quando eu seleciono qualquer ferramenta que você não quer mais, é só apertar ESC, ó. Aperto ESC. Então temos o nosso GND conectado aqui dessa forma. Como a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui, selecionar o nosso componente, dar o Ctrl C, Ctrl V, temos um outro componente aqui à mão e colocar ele aqui conectado diretamente no pino dele. Então ele não tem mais aquela poluição da trilha daqui até aqui. A gente pode estar fazendo isso de uma forma um pouco mais bonita agora, né? Vou deletar essa trilha. Só clicar em cima e apertar em Delete. Eu posso alinhar ele, deixar um pouquinho mais alto aqui na parte de cima, para ficar um pouquinho mais bonito. Então eu venho aqui, aperto o W e faço a ligação. Beleza? Ficou bacana. O que eu vou fazer agora? Eu gosto de algumas ferramentas que às vezes a gente possa estar usando para alinhar, para deixar bacana. Aqui do lado de cá tem uma alternativa de exibição que ele faz
justamente, ó, uma forma bacana para poder alinhar, para deixar tudo certinho, tá vendo? Ó, fica muito bacana. Então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar então esse componente aqui juntamente com o de baixo. Se a gente aproximar aqui, ó, tá bem alinhadinho. E a gente faz a ligação aqui, ó. Beleza? Como eu fiz isso com o GND, eu também posso fazer isso com o VCC, porque a gente vai utilizar o GND e o VCC em vários pontos da placa, não só aqui. Então o que eu vou fazer? Opa, cliquei errado. Vamos clicar aqui na parte de alimentação. Eu vou usar 12 volts, a gente pode usar até 32, vou usar 12 volts. Então vou pegar aqui a simbologia de 12 volts que já está pronta. Vou aproveitar e vou fazer a ligação aqui na parte superior. Fiz a ligação na parte superior, bacana? O que a gente precisa ter nessa alimentação? Bom, é uma alimentação que a gente vai vir de uma fonte já pronta, né? Mas é legal ter algumas capacitores para a gente estar tirando um pouco do ruído. Não precisa algo muito exagerado nesse diagrama. E o que a gente vai fazer? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Por isso que eu deixo isso aqui em cima, quando quiser eu pego ali. Depois vou pegando dentro do próprio circuito, né? Vou deixar ele alinhado aqui, esse capacitor. Eu vou colocar aí um capacitor aqui de 470 microfarads. Eu vou colocar aqui. Vou estar colocando o capacitor de 470 microfarads. A tensão, obviamente, que tem que ser maior do que de 12 volts. E aqui a gente pode estar fazendo duas alternativas. Ou a gente vem ligando aqui, ó, dessa forma, ou vem colocando GND em todos eles. Vou clicar aqui agora, aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou alinhar novamente aqui, deixar uma distância que fique bacana, não fique poluído, aperto o ESC. E aqui em cima, ó, se eu só clicar em cima do componente, como ele vê que não tem ligação componente, ele já aceita fazer ligação. Se eu clicar aqui no meio, ó, ele seleciona a linha, não vai deixar fazer ligação. Para mim fazer uma ligação aqui no meio, tem que apertar W, tá vendo? Essa é a diferença. Aqui eu vou botar um capacitor de uns 100 nano aqui. 100 nano tá bom, não precisa muita coisa também. Vai tirar um ruidinho aqui na alimentação. Esses capacitores aqui devem ficar principalmente 100 nano bem próximo dos pinos aqui, como está aqui. Então o componente, fisicamente olhando, a gente vai ter que ter um capacitor próximo dele. Por isso que eu gosto de fazer assim a alimentação tudo bem juntinho. Então a gente tem esse GND aqui. Eu posso pegar esse GND, botar aqui no meio para ficar um pouco mais bonito. Deixa eu confirmar se está alinhado. Tá um W ligar aqui. Eu deleto essa linha aqui. A linha está em aberto. Deixa eu deletar aqui. Deixa eu só puxar a linha de novo aqui, só para confirmar que está ligado. E está ligado. Salvei ele, cliquei no disquete para salvar. Então temos aqui a parte de alimentação, né, muito bem feita aqui, bonitinho aqui em cima. Posso selecionar todos eles aqui, aperto M para mover e coloco eles aqui mais nesse canto da folha. O que a gente vai estar fazendo aqui? Agora eu vou trabalhar um pouco mais lá embaixo, vou apertar M, vou trazer esse aqui um pouquinho mais para cá. Vamos estar trabalhando aqui com a parte agora do amplificador operacional. Vou trabalhar primeiro com o amplificador operacional do lado A, ok? Esse amplificador operacional é o primeiro que tem nele. Então a gente vai estar trabalhando primeiramente com ele, ok? Temos um conector pronto aqui. Esse conector, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele. Vou colocar esse conector aqui próximo. E vou chamar ele de... posso chamar ele de input, de entrada, chamar de in. Tá? Vocês viram que eu cliquei duas vezes e ele abre aquela janela em cima do componente, ó. Posso abrir, clicar assim e abre para digitar. Mas se eu clicar em cima do componente, aqui dessas duas formas, ele sempre vai abrir essa janelinha aqui, ó, propriedades do símbolo. Mas se eu clicar uma vez em cima do componente e apertar a letra E, ele abre da mesma forma. Então aqui na parte do VCC, eu vou clicar sobre ele, eu vou chamar de in, só que é a entrada. Eu posso até botar aqui, ó, in mic, eu vou botar para ficar melhor, in underline mic. Por exemplo, salvei ali. Bom, no circuito a gente vai fazer agora um circuito bem simples, sem muito segredo, tá? Então eu vou pegar aqui, vou começar alinhando os nossos componentes. Deixa eu mover aqui, mover ele, deixar alinhado. Eu vou espelhar aqui o nosso componente para ficar mais fácil de fazer as ligações. Vou espelhar ele verticalmente, que é só apertar Y. E a gente vai começar a fazer as ligações. Então nessa entrada positiva a gente vai pegar um resistor, dar um Ctrl C, Ctrl V nele.
Vou rotacionar ele. Deixar uma certa distância. Vou pegar um capacitor eletrolítico, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E vou colocar ele com a entrada positiva para o lado do nosso componente. Ok? Aqui vamos colocar um capacitor de 10 microfarad. E aqui vai ter um resistor de 100K. Depois eu explico um pouco melhor o que a gente está fazendo, mas estamos montando o circuito aqui, ok? Vou salvar. O que eu vou fazer aqui agora nessa parte? Eu vou pegar mais esse resistor, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele. Vou colocar ele mais ou menos aqui, um pouquinho para cá. Vamos afastar nosso conector. Bom, estou organizando mais ou menos os componentes. Vou ver como é que fica, tá, os componentes. Aqui vou precisar de mais um conector. Aqui não vai ficar bacana assim. Eu vou voltar nosso espelhamento e eu vou subir o componente. Vai ficar melhor assim, dessa forma. Vai ter que cruzar de qualquer forma um componente, mas não, vou voltar como estava. Vamos voltar. Eu sou um pouco enjoado nessa parte de diagrama aqui, para tentar ficar um pouco melhor. Se eu vim, eu vou ter que puxar um pouquinho para baixo para fazer as ligações, mas não tem problema. Então eu já até vou fazer essa parte aqui do diagrama. Então Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu ver aqui. Vai ter que ter um espaçozinho bacana. Vou fazer aqui embaixo. Vou fazer para não ficar muito atrapalhado. Aqui vai ter um resistor de 100K aqui. E vai ter mais um resistor de 100K aqui também. Ok. Aqui vai estar um divisor resistivo. Nada mais é que eu vou fazer aqui agora. Vou pegar esse capacitor que já está pronto aqui, vamos dizer assim, parcialmente pronto. Vou estar colocando ele aqui. E eu vou começar a fazer as ligações. Apertar vamos ligar o capacitor aqui. Aqui também. Vamos começar a fazer a ligação. Ok. Então a gente fez a primeira parte, ok? Primeira parte aqui de ligação diretamente até no amplificador, no ampop. E vai ligar aqui. Então, continuando aqui, uma dica só para vocês: quando aperta W, ó, ele está puxando a trilha para o lado. Vamos dizer que eu quero que a trilha pare aqui nesse ponto aqui. Eu aperto, clico uma vez com o mouse, ó, ele não desce mais para cima e para baixo, mas ele movimenta essa ponta. Eu posso descer ela. Se eu apertar o mouse de novo, dar um clique com o mouse, ele trava, mas não mexe. Ele não mexe, mas não foge mais da posição para trás, tá vendo? Ele pode continuar em linha reta, mas para trás ele não volta mais. Ele volta, mas ele vai ficar com a trilha aqui ainda, no ponto onde tu parou. Então ele posso fazendo vários movimentos aqui, ó, clicando, e a trilha vai fazendo o que eu quero. Tá vendo? Dá ESC aqui para cancelar. Continuando aqui, a gente fez esse divisor resistivo de 100K. Ele, obviamente, que ele precisa da alimentação, certo? Eu não vou puxar um fio daqui até lá em cima, não faz sentido, né? Então a gente tem essa alimentação aqui. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nela e vou estar ali colocando aqui. E vou ligar. Tem o nosso divisor resistivo. Então, se tu tens 12 volts aqui e dois resistores igual, a tensão aqui vai ser a metade aqui no meio. Pode ser que quando a gente monte esse circuito ele fique com um ganho um pouco exagerado, a gente altere alguns componentes, mas isso é lá na hora da prática a gente resolve. Então eu coloquei o GND aqui. O capacitor aqui eu vou ligar aqui, um capacitorzinho de filtro. E aqui eu posso ligar aqui o botão GND. Eu vou colocar o GND aqui. Eu vou ligar aqui embaixo. Ok? Então a gente fez essa primeira parte aqui. A gente garantiu que ele vai ter o divisor resistivo. E a gente garantiu que ele vai estar parcialmente funcional, né? Do pino 2 pro pino 1 aqui, que é a saída, a gente tem um resistor que é alguns chamam de resistor de esterese ou resistor de ganho, dependendo de como está montado o circuito. Então eu vou colocar aqui esse resistor na parte superior, vou alinhar aqui, eu vou fazer essa ligação e vou trazer para o pino 1. Eu vou puxar bem para frente e vou ligar aqui, porque vai vir mais componente para cá. Talvez depois eu reduza um pouco isso aqui, mas a gente vai vendo como vai montando o circuito, ok? O que eu vou fazer agora com o LM358? Eu vou mover o LM358 para cá.
para o circuito B e eu vou dar continuidade com a montagem por ele. Acabamos do lado de cá? Mais ou menos, a gente depois vai vendo o que vai faltando, mas aqui tem um GND para colocar nesse resistor, que eu acabei não colocando, que eu vi agora. E a gente vai ver. Então agora eu vou interligar agora o pino 6 na saída 1. Eu inverti aqui para o pino 5 ficar para baixo, vocês já vão entender porque eu estou fazendo isso. E aqui no meio a gente vai ter uns capacitores aqui de filtragem, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai botar dois capacitores, um virado contra o outro. Deixa eu dar um Ctrl C, vou pegar aqui embaixo, que já está configuradinho, Ctrl C, Ctrl V. E a gente vai fazer, eu quero fazer uns testes, por isso que eu estou fazendo dessa maneira, não é comum fazer assim. E depois eu vou virar ao contrário, vamos ver como é que fica. Qualquer coisa a gente vai botar um jumper, em vez de ter um capacitor virado contra o outro. Mas é que eu quero fazer um testezinho futuramente lá. Agora a gente vai pegar aqui também mais um resistor. Vamos colocar esse resistor aqui. Deixar assim, tá bom. Esse resistor agora ele vai ser um resistor de... Deixa eu só ver, vai ser um 2K2. Vamos alinhar aqui, botar o componente um pouquinho para frente. Ligar no pino 6, ligar aqui no pino 1, interligar eles. Tá vendo que o capacitor está virado contra o outro, a polarização. Vamos ver como é que fica isso depois fazendo os testes. O pino 5, ele vai pegar justamente da nossa referência. Então eu posso vir fazer dessa forma, ligar aqui, eu posso descer aqui, ó, e ligar aqui. Depois a gente vê o que fica menos poluído, se talvez vir em linha reta passando aqui ou fazer um desvio, mas eu acho que assim também não fica tão ruim. No pino 6, a gente também vai colocar um resistor, que é o ganho. Esse resistor vai ser um trimmer, porque a gente quer ajustar esse ganho do microfone. Então eu peguei o nosso trimmer que está aqui. Esse trimmer vai ser um 220K, um valor bem alto até. Quem sabe futuramente a gente altere. Vai ser um 220K. Então tá aqui o nosso trimmer, vai ser um de 220K. Deixa eu ver o que fica melhor aqui. Eu acho que se eu colocar assim vai ficar bacana, vai ficar bonito o diagrama. Vou ligar aqui no pino 6. Depois ligar aqui no pino 6, deixa eu ver, puxo um pouquinho para cá e faço essa ligação aqui. E a saída aqui dele eu ligo aqui no pino 7. Ok? Ligando aqui no pino 7, vou colocar aqui na saída também mais um capacitor de 10 microfarad. E vamos colocar mais um resistor de 100K. Deixa eu pegar esse aqui e dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui na saída. Vai ter uma carga aqui nele. Opa. Dá um Ctrl C aqui, Ctrl V. Vamos colocar aqui. Um resistor 10K. Então, nosso circuito está quase pronto. Vou pegar aqui a nossa entrada. Vou colocar aqui na nossa posição de saída. In vai virar Alt. E saída, né? E vamos estar interligando aqui. Vou botar um GND, o GND eu vou deixar aqui junto, já que ele tem um próximo do outro. Opa, ó, cliquei com o mouse, aí ele não vira mais daquele jeito, ficou firme. Então tá aí, ó. Depois vamos confirmar ali como é que tá. Essa parte de cima que eu vou estar deletando nesse primeiro momento. Vamos aí selecionar tudo, apertar M e centralizar ele no diagrama. A parte de alimentação também posso puxar um pouco mais para baixo. Então se a gente olhar aqui, ó, ficou um diagrama bem bacana. Tá? É um diagrama simples, como eu disse, tem só uma parte, uma questão que eu estou querendo fazer um teste aqui com essa parte, como é que fica. Ou vai ser o resultado do áudio, a gente vai colocar um jumper em um certo momento ou não. A primeira parte a gente já formulou o nosso desenho. A gente fez a montagem. Essa parte aqui ela está me incomodando, está um pouco feia. Vou deletar aqui, vou puxar ela um pouquinho mais para baixo. Pronto, assim ficou melhor.
Aqui no lado de cá também eu posso trazer um pouquinho mais para perto e deletar essa daqui e essa parte aqui. Beleza, ficou melhor. Então aqui nessa parte a gente tem um diagrama. Acabamos esquecendo de botar um GND no conector. No lado de cá, acabei de visualizar. Então tá aqui. Bem bacana. For finalizado aqui a parte do diagrama. Não estamos prontos ainda para prosseguir para montar, desenhar a placa lá no PCB. Vamos ter que ainda botar os footprints em todos os componentes que aqui estamos vendo. E também fazer as anotações. Ó, nenhum componente tem identificação, número de identificação. Todos eles estão sem, então a gente vai ter que cuidar disso. E isso vai ficar para o próximo vídeo, pessoal. Obrigado por estar assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.